O navio que afundou após colidir com um iceberg, matando mais de 1000 pessoas e ainda virou tema de um dos maiores filmes do cinema, com direito a Oscar e tudo. O lendário Titanic deixou destroços que só foram encontrados no fundo do mar 73 anos após o trágico acidente. Mas a pergunta que fica é, dá para resgatar essas peças? Dá para resgatar o navio? E os tripulantes, os corpos das pessoas que morreram, onde que foram parar? Nesse vídeo a gente vai entender o que aconteceu, o que sobrou aí do lendário Titanic. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O filme de 1997 que conta a história do navio causou diversas emoções no público, né? Quem é que não se lembra da cena romântica de Jack e Rose lá no topo do navio, né? Na bordinha do navio ali quase caindo. Ou quem não passou raiva, né? Com o raio da porta que cabia os dois, mas ficou só uma lá, ficou só a mulher em cima. Jack, there's a boat. Jack. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Bom, mas o fato é que o filme fez tanto sucesso que até vai voltar para os cinemas esse ano, só que dessa vez em 3D. E aí, você vai assistir de novo ou você vai assistir pela primeira vez? Você nunca viu, nem tem vontade de ver? Comenta aqui. O navio. Bom, o Titanic era aquele navio da elite, né? Só os magnata podiam ir nele, né? Porque era um negócio caríssimo. Ele tinha 270 metros de comprimento, uma altura aí de 25 andares, o seu peso era de mais ou menos 46 mil toneladas, e é claro que tudo isso fazia com que ele fosse considerado o maior e mais luxuoso navio do mundo. O luxo do interior do navio era algo acima do padrão, com adornos em madeira de lei, obras de arte dos artistas mais famosos da época, grandes escadarias, lustres e sistema de elevadores. O navio saiu em sua primeira viagem em abril de 1912, saindo da Inglaterra rumo a New York City. O triste é que 4 dias depois, todo esse luxo, todo esse glamour iria acabar quando o Titanic colidisse com o iceberg. O navio partia com velocidade total quando os vigias avistaram um iceberg a pouco mais de 500 metros, dando o alerta imediatamente à ponte de comando, que solicitou a imediata reversão dos motores. Porém, esse comando demorava até 40 segundos para fazer efeito. Precisando de uma distância de 800 metros para completa parada, o Titanic não teve tempo de desviar da enorme pedra de gelo. As mortes. Na tripulação do navio tinha pouco mais de 2.200 pessoas. O fim dessa história resultou em mais ou menos 1.500 mortes e no navio naufragado, sem notícias dos destroços por décadas. Até que em 1985, uma equipe de cientistas conseguiu encontrar onde estava a sua localização. O Titanic ele estava a 3.800 metros de distância da superfície do Atlântico Norte. Tava lá pro fundo, velho, lá pro fundão. O Robert era o responsável pela equipe que encontrou o naufrágio e no mesmo ano ele decidiu que queria testar aí uma tecnologia que ajudaria a encontrar submarinos e navios afundados, os submarinos robóticos. Em alguns estudos feitos mais à frente foi analisado que o Titanic, além de se decompor, ele também estava partido em dois. Isso porque viram que uma parte do casco estava muito danificada, né? Ele ficava aí do lado direito da embarcação, na parte da frente do navio. Por essa danificação, conseguiram ver que a colisão com o iceberg, né, tinha sido muito pior do que se imaginava. O fato do navio estar em pedaços fazia com que a ideia de reconstruí-lo fosse praticamente um sonho impossível. Apesar de todas as informações sobre o estado do navio, a galera queria e acreditava que teria um jeito de fazer a luxuosa embarcação ser recuperada. Titanic estava há muitos anos embaixo da água, como comentei, a 3.800 metros. Então imagina só o estado de fragilidade que se encontrava toda a estrutura. Os próprios oceanógrafos, que são os caras aí que estudam a vida do mar, né, e coisas relacionadas, disseram que as condições em que o navio estava submetido era muito precária. Isso causou danos muito grandes, praticamente irrecuperável. No meio de um monte de ideia mirabolante para tentar subir o navio para a superfície, teve até a ideia de colocar aí umas boias, umas espécies de bexiga aí debaixo do navio, fazer elas inflarem e subir com ele.
Em 1998, uma empresa conseguiu um feito de conseguir levantar uma seção aí de 20 mil toneladas do casco em alguns metros, além também de ter conseguido recuperar alguns artefatos do navio, né, como talheres, brinquedos, joias. Ao todo foram um total aí de mais ou menos umas 5 mil peças recuperadas, ou seja, conseguiram até bastante coisa. E até hoje o máximo que conseguiram do navio foi um pedaço dele lá, uma laje do casco, inclusive está em exposição para quem quiser ver. A água salgada do mar vem colaborando para que o navio se dissolva, e o que ainda não se desfez, né, pode ir para o espaço quando tentarem subir. Isso porque, devido à pressão aí da atmosfera, é diferente, né, lá no fundo do mar, conforme vai subindo aí, enfim, é coisa de física vai acabar de arrebentar o navio, que está extremamente frágil. O navio ainda conta com várias formações rochosas enferrujadas, né, elas ajudaram a enfraquecer e corroer ainda mais as estruturas do Titanic. Na parte de dentro também está um caos, com vés caindo aos pedaços, compartimentos das cabines danificadas e até as passagens que dava aí para o mini submarino robótico entrar, acabou sendo tampada. Será que tem jeito? Se antes já estava complicado, a tendência é só ir piorando mesmo, já que em 2016 alguns cientistas descobriram que no navio existem alguns organismos extremófilos, que são organismos que conseguem viver em lugares e condições que outros seres vivos não conseguiriam. Por exemplo, em alguns lugares com uma temperatura extrema ou até mesmo radiação. Esses bichinhos aí, eles estão ajudando para que a destruição do Titanic aconteça ainda mais rápido. Tanto que tem gente que até acredita que em 2030 não vai ter mais nada da famosa embarcação. Então já deu para perceber que no nível que está o negócio, realmente a chance é zero de conseguir resgatar o Titanic. Porém, ainda existem algumas partes que dá para ser salva, né, o que deixa a galera em dúvida do que fazer sobre essas peças. Existem pessoas que defendem que tem que recuperar o máximo possível que conseguir do Titanic, né? Já outras pessoas acabam dizendo que é bobeira recuperar, porque o pessoal só quer recuperar para poder botar em exposição e ganhar dinheiro, o que acaba sendo isso mesmo. Bom, já foram realizados também mais de 200 mergulhos em busca dos corpos, mas acredite se quiser, não acharam nenhum resquício de restos humanos. Tem gente que acredita que os animais do mar comeram os restos e os ossos teriam sido se desfeito aí por causa da água do mar. Já outras pessoas acreditam que ainda pode haver aí algum resto mortal, né, onde o acesso seja mais difícil, e aí por isso que ninguém encontrou ainda. Existem pessoas que dizem que o navio deve ser considerado uma espécie de túmulo e que as 1.500 almas que se foram, né, devem ficar lá quietinhas no fundo do mar. Não se pode negar que, infelizmente, o Titanic vai sim desaparecer e vai ficar apenas na memória, mas pelo menos tem um pedaço do navio exposto. E, caso você esteja afim, com apenas $100 mil dá para você ir lá ver esses destroços por uma empresa de expedição. Olha que beleza, baratinho, né? É, mas não vou não. O fato é que hoje é praticamente impossível recuperar mais partes do navio. O mais provável é que ele fique lá mesmo, bem quietinho, até que ele desapareça por completo. A bordo, como é que foi o movimento na hora? Coisa horrorosa, corriam para lá, corriam para cá, gritavam, era criança, eram senhoras procurando os filhos, e coisa triste. Botava o barco, quando só botava as senhoras, não botava os homens, e queriam me empurrar, eu não queria minha mãe, não é? Queria pegar minha mãe, porque queria dar o salva-vida para ela. E pelo jeito, nós só vamos poder contemplar o gigante nas telas do cinema mesmo. Mas e aí, você já tinha assistido o filme Titanic? Você conhecia essa história? Eu acho que é difícil alguém não conhecer, né? E o que você acha que eles devem fazer com esses destroços do navio? É a pergunta que não quer calar. O Jack, ele cabia ou não cabia naquela porta? Dava pra ter salvo ele também ou não? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Se quiser me mandar alguma ideia de vídeo, pode me mandar aqui mesmo ou lá no meu Instagram. E é claro, se viu o vídeo até aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo. Falou!